Olá, tudo bem? Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Joaquim de Carvalho, eu sou redator-chefe do Diário do Centro do Mundo, o site independente de notícias que nasceu em 2012, final de 2012, por iniciativa do Paulo Nogueira, jornalista. Ele era diretor editorial da Globo, da editora Globo, e nasceu o Diário do Centro do Mundo dentro da Globo, portanto, porque era um blog da revista Época. Então, chamava-se Diário do Centro do Mundo. Ele, então, na época, ele era correspondente em Londres, e lá em Londres, né, ele era correspondente depois de ter sido diretor editorial, e lá em Londres criou este site, Diário do Centro do Mundo. E aí ele continuou, depois que saiu da editora Globo, ele continuou escrevendo sobre fatos relevantes do planeta, mas sobretudo de política, política internacional e também de política local, política no Brasil. Eu fui para o site em setembro de 2012. Eu escrevi uma reportagem, um perfil sobre o Celso Russomano. Teve muito impacto esse perfil. Ele era uma atualização de um outro perfil que eu tinha feito na revista Veja, e assim, a partir daí, nós iniciamos, então, este relacionamento profissional e que tem resultado em grandes produções jornalísticas independentes e, claro, sempre buscando seguir critérios de qualidade que devem estar presentes em qualquer trabalho jornalístico. Bom, aqui me cabe, né, falar sobre o governo Temer. E eu cobri o governo Temer, um governo que nasceu de um golpe, mas nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas eu vou chamar, foi o governo Temer, e eu cobri como jornalista do Diário do Centro do Mundo o tempo todo, praticamente. Mas antes de falar do governo, nós precisamos entender quem é Michel Temer. Então, Michel Temer, ele é de uma família de origem libanesa, que nasceu do interior, que é do interior de São Paulo, radicada no interior de São Paulo, que é do município de Tietê, aqui naquela região. E ele, a família dele, os irmãos, e ele, um irmão sobretudo, fez de faculdade de Direito do Lago São Francisco. Ele era o mais novo dos irmãos. Aí depois ele também fez a faculdade de Direito no Lago São Francisco e se tornou procurador do Estado e também se tornou professor da PUC, coordenava inclusive pós-graduação. O Michel Temer, nesta área acadêmica, ele tinha um prestígio, tá? Então era ditadura. Na época, ele, além da atividade que ele tinha na PUC, ele tinha e também na Procuradoria do Estado, ele tinha um cursinho que ele, Celso Antônio Bandeira de Mello, outros nomes importantes do meio jurídico participavam desse cursinho, que era para preparar as pessoas para fazerem concursos na área do direito. Então, do Ministério Público, da Procuradoria do Estado, Polícia Civil, publicava até anúncio em jornais. Esse professor sempre foi uma pessoa que tem uma boa oratória, ele sempre é considerado assim, sempre foi, e aí ele foi para a carreira política já quando estava havendo a abertura e um pouco antes das eleições de 82, quando a primeira eleição para governador aqui de São Paulo, depois da ditadura, enfim, e no Brasil todo depois da ditadura, depois do golpe de 64. Quem levou o Michel Temer para a política partidária foi o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, que em 82, 83, na verdade, vai assumir o Senado, mas já era uma figura importante lá do MDB, considerado da ala mais à esquerda do MDB, pode ter certeza. Ele era da área mais à esquerda, fundador do SEBRAP, que é o Centro de Pesquisa aqui de São Paulo, teve recursos, inclusive da Fundação Ford, para tocar esse importante centro de pesquisa, pesquisas muito, muito boas aqui enfim, no Brasil. E o Fernando Henrique, então, foi quem indicou, apadrinhou o Michel Temer na sua entrada
no partido, na época, que era o PMDB. Era o MDB, já estava virando PMDB, porque tinha acabado o bipartidarismo. Bom, ele não disputa cargo nenhum. O Michel Temer, ele se torna o chefe da Procuradoria do Estado, do governo do Franco Montoro, aqui em São Paulo, e depois ele vai se tornar, a partir de uma crise, houve uma crise, ele se torna secretário de Segurança Pública. E aí ele consegue, isso é importante saber, não tem a ver com ele, mas tem a ver com a pressão que foi feita, porque ele estava na secretaria na época. Quem conta isso é a Alda Marco Antônio, que sempre foi uma dirigente importante, era secretária, e era do movimento de mulheres, e reivindicou que houvesse a criação de uma delegacia das mulheres. Ela mesmo conta que o Michel Temer não queria criar a delegacia da mulher, ele queria, foi a primeira do Brasil que foi criada na gestão dele, da secretaria, que ele queria, na verdade, destinar um serviço especializado nas delegacias, mas sabe que isso não funciona, teria que ter algo específico, voltado exclusivamente ao que diz Alda Marco Antônio, voltado exclusivamente para atender as mulheres, sobretudo no combate à violência doméstica, que então começava a se falar bastante na época. E aí a Alda Marco Antônio disse que, a contragosto, Michel Temer concordou, teve então uma primeira delegada, e ele, enfim, mas isso acabou indo para conta dele. Depois o Michel Temer se tornou, voltou, né, a ser secretário de Segurança Pública no governo do Fleury, também no meio de uma crise, e ele se candidatou a deputado federal algumas vezes, e sempre foi mal votado. O Temer, a eleição dele se dá muito por conta, é muito cara, essa que é a verdade, e por conta da contratação de lideranças regionais, são cabos eleitorais. É muito cara a eleição dele, o voto é muito caro, isso dizem os especialistas, aqueles que conhecem o custo de campanha, então, e que acompanham as campanhas, dizem que ele é um dos os candidatos que sempre gastaram muito. E aí começa, desde que ele era candidato a deputado, desde os anos 90, se fala que como é que ele financiava essa estrutura muito cara para poder se eleger deputado federal. E o que sempre se falou, e já se falava naquela ocasião, isso se vem se comprovar na investigação que ocorreu já depois que ele tinha subido no lugar da Dilma Rousseff, ele tinha a fonte de financiamento dele eram as docas de Santos, o Porto de Santos. Era ele que mandava ali, sempre se falou, desde os anos 90. Aí o Michel Temer, importante saber que ele ele já tinha se destacado como secretário, mas ele tinha poucos votos e tinha perdido a eleição, foi suplente. E aí, quando assume o governo do Fernando Henrique, em 94, ele tinha sido eleito, e aí ele vai ganhar uma maior importância. Por quê? Porque naquela ocasião ele não, ele consegue se viabilizar por conta dos deputados federais do PMDB, ele se torna, então, o líder do PMDB. O líder do PMDB era para ser o Luiz Carlos Santos, que era um político mais habilidoso, vamos chamar assim. Mas aí houve uma construção política em que o Luiz Carlos Santos se tornou líder do governo do Fernando Henrique Cardoso e o Temer acaba se tornando o líder da bancada, e ele vai crescendo, ele vai tendo uma importância cada vez maior. E aí, sempre atendendo aos interesses não republicanos, vamos chamar assim, dos deputados. Eu ouvi de um deputado, tá, que era do PMDB, que participou dessa reunião, tá, e que não concordou, e que de fato fez oposição ao Fernando Henrique Cardoso, que o Temer conseguiu manter a coesão, vamos chamar assim, na bancada do MDB na ocasião, porque se instalou ali um mensalinho, era um mensalão. Tá? Então, quem me contou isso se chama José Aristodemo Pinotti, deputado federal, foi deputado já falecido, médico,
importante médico, muito corajoso, e disse que houve, então, uma reunião naquela ocasião, que o Michel Temer participou com o Sérgio Mota, do governo do Fernando Henrique Cardoso, e aí, quando eles, para definir que o PMDB apoiaria o governo do Fernando Henrique Cardoso, eles, então, estabeleceram algumas condições, e essas condições foram atendidas. Importante lembrar que era 95, e que em 94 o MDB tinha tido um candidato, que era um candidato que não era alinhado ao Fernando Henrique Cardoso, e não vai ser, que era o Quércia, Orestes Quércia, e aí, em 95, então o MDB ele tem uma bancada gigantesca, uma bancada enorme, e é bom saber que tem essa bancada enorme, porque o MDB ele é um partido que tem uma penetração muito grande em várias regiões do país, em várias cidades, e também por conta do sistema eleitoral, da política ou da legislação eleitoral no Brasil, que permite que as pessoas tenham voto em todo lugar, dentro do mesmo Estado. Então, o dinheiro é muito importante, porque acaba, como eu disse no início, comprando cabos eleitorais, lideranças, e aí as pessoas fazem isso na prancheta. Precisa de 300 mil votos para se eleger, 200 mil votos para se eleger, então eles calculam mais ou menos o dobro de votos que vão ter e compram essas pessoas, tá? Pagam para essas pessoas, e é uma eleição efetivamente muito cara. E aí, nesta reunião do Sérgio Mota, ficou decidido que os deputados receberiam, naquele momento, com 95, tá? Receberiam, estou falando do plano real, eles receberiam 200 mil reais na época para fazer essa adesão. O Pinotti não aceitou, e tem mais 2 deputados que também não aceitaram. E ficaram na oposição, de fato. E aí seriam 200 mil reais que foram pagos cash, e que eles receberiam 50 mil reais todos os meses durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, aquele primeiro mandato. 200 mil cash, 50 mil, que era para pagar a dívida de campanha, essa era a desculpa que se falava, mas e nós estamos falando que era 200 mil dólares, porque era plano real naquela ocasião, e na verdade o real estava até mais valorizado que o dólar na ocasião, então você imagina que isso representaria hoje 1 milhão mais ou menos, e aí garantindo 50 mil. Só que eles teriam 2 ministérios, e tiveram de fato 2 ministérios do governo do Fernando Henrique Cardoso, o Ministério dos Transportes, que vai ser ocupado pelo Eliseu Padilha, e o Ministério da Justiça. Passam alguns nomes lá, alguns nomes do MDB importante, um deles o Renan Calheiros, mas outros nomes também passaram. E o que foi falado é o seguinte: olha, este recurso, 50 mil todos os meses, 200 mil cash, agora, este ministério, porteira fechada, isto vai ser, os deputados não vão ter interferência desses ministérios, tá? A não ser a interferência normal do povo parlamentar, encaminhar reivindicações, etc. Bom, foi assim que o Michel Temer, então, foi para o primeiro time, porque ele era o líder dessa bancada que selou esse acordo, o Carlos Santos também participou, ele foi, então, para o primeiro time, vamos chamar assim, da política, e ele era uma figura que não era do primeiro time. Ele não era, eu conheci, cobria já Brasília, ele era um deputado que falava muito bem, às vezes até ficava meio sozinho, ele não era uma pessoa, parece ser uma pessoa tímida, muito reservada, caladíssima, né? Até as pessoas dizem que calado até um tolo passa por sábio, então ele fica sempre calado, na dele não tinha muita... não tinha essa liderança expressiva. Ele vai na bancada, isso é importante ter esse nome, desde 94, e quem vai contar isso é o Fernando Henrique do livro de memórias. Ele vai ter alguém que é mais expansivo, que faz o trabalho de trator, fazia, né? Que depois vai ser ministro dele, que é o Gedel Vieira Lima. Então, o Gedel todo mundo sabia que o Gedel era o operador, deputado também, e o operador do Temer. O Temer sempre muito discreto, sempre mantendo ali uma imagem institucional, vamos dizer, por isso que chegou a presidente da Câmara várias vezes, depois que ele se tornou líder do MDB. Antes não tinha liderança. Mas quem vai fazer esse trabalho pesado, que se chama pesado mesmo, de negociação com os deputados, oferecer vantagem aqui e ali, pressionar o governo, é o Gedel. O Fernando Henrique fala no livro dele que o Michel Temer, ele diz claramente, falou, olha, o Michel, eu que levei ele para a política, ele fala, fui eu que levei ele para o MDB, e o Michel que está fazendo comigo agora é chantagem. O Michel não fala diretamente, é o Fernando Henrique que fala isso. Ele não fala diretamente, porque ele coloca o Gedel para falar,
para dar as entrevistas mais polêmicas, é sempre assim. O operador dele é o Gedel. Ao longo do tempo, ele vai adquirindo outros operadores. O Eliseu Padilha, foi ministro do Transporte, vai ser depois ministro no governo dele, de sucessão da Dilma, e o Moreira Franco, vamos chamar assim, que esse é o time mais fechado, que tem ali mais fechado com ele. E aí ele vai se elegendo deputado. O Antônio Carlos Magalhães, que era, na época, uma liderança importantíssima do Congresso, e até um dia tem uma rusga com ele, um conflito que tem por conta do Senado, da Câmara, sucessão lá das mesas, e diz que quem era o Temer, ele pergunta, é uma pessoa que tem, ele parece, o que eu sei do Temer é que ele tem uma cara de mordomo de filme de terror. Essa foi a expressão do Antônio Carlos Magalhães. Bom, vamos chegar assim, ele vai consolidando essa liderança. O Lula se elege em 2002, em 2002 o PMDB estava com o Fernando Henrique Cardoso, a Rita Camargo era candidata a vice na chapa do José Serra, ela, do MDB, ela vai perder, e depois o MDB, na frente, vai aderir ao governo Lula, na ocasião, vai aderir. Não houve nenhuma, na hora da posse, na hora da chapa, da montagem da chapa pelo PT, o PT foi pragmático ali. Em 98 ele tinha feito uma chapa, vamos chamar assim, muito mais progressista, muito mais com corte de esquerda. Claro que era o Lula candidato a presidente e o Brizola candidato a vice-presidente. E não foi um bom desempenho, todos sabem. E aí, quando chegou em 2002, o PT ele muda e vai por um pragmatismo. E, na verdade, é um pragmatismo e ele constrói uma aliança que é a cara da social-democracia. Desculpe até aqueles que não concordam, mas é cara da social-democracia, porque tem uma aliança ali que tem uma grande liderança empresarial de um partido médio, que é o Zé Alencar, o partido que depois vai ser o PR, na época chamava Partido Liberal, acho que voltou a chamar Partido Liberal agora. Ele vai ter o partido do PR, né? Vai ter o Zé Alencar, que é uma liderança empresarial importante, e uma liderança operária importantíssima, a maior liderança operária do líder popular do Brasil, que era o Lula. Mas não tinha o MDB. O que vai acontecer? Era o Zé Alencar e o MDB vai aderir lá na frente, também costurado pelo Michel Temer. O Zé Dirceu sempre foi favorável, era favorável que o MDB sempre estivesse com o governo desde o início. Tem gente que acha que, e eu concordo com essa avaliação, isso foi um grande erro, porque o MDB, por ser um partido que tem controle do Congresso Nacional, e tem mesmo, tá? Ele passa a ser sempre um risco, porque o Congresso Nacional pode travar qualquer governo, pode dificultar, vamos chamar assim. Mas, de qualquer forma, continua a aliança ali da majoritária com o PL. Em 2006, continua o Zé Alencar como candidato a vice, e na eleição de dessa eleição de 2006, o Michel Temer não era para ter sido eleito, ele é eleito com os votos de sobra, que chama. Ele tinha sido perdido a eleição, mas daí você tem aqueles votos da sobra que é dividido proporcionalmente por todos os partidos. E com isso o Michel Temer se elegeu. E aí vai começar a trajetória dele rumo ao golpe. Porque quando chega em 2010, essa tese de que o MDB deveria estar com o governo desde o início prevalece. E aí o Temer ele vai ser candidato a vice na chapa da Dilma. Aí, em 2014, de novo, ele é candidato a vice na chapa da Dilma. Aí começa o processo de golpe, porque o resultado eleitoral não foi aceito pelo PSDB, e o José Serra e o Aécio, juntamente com o Eduardo Cunha, que tinha uma boa relação com o Temer, mas não é da turma da gema do Temer. Tá? A turma da gema é o Eliseu Padilha, o Moreira Franco, o Gedel Vieira Lima. Esses são da gema mesmo, são os operadores, núcleo duro, vamos chamar assim, do Temer. E o que vai acontecer é que ali o Eduardo Cunha se alia ao Aécio, se alia ao José Serra, e ainda não está claro como foi que o poder empresarial se situou nisso, né, neste golpe, e, sobretudo, do que veio do exterior, isto é, daqueles que tinham interesse em
fragilizar o Brasil por conta justamente dos passos que o Brasil tinha dado no governo do Lula e da Dilma. Então, você vai ter um enfraquecimento, começa a ter um movimento para enfraquecer, para inviabilizar o governo da Dilma. Nesse contexto, o Michel Temer, o presidente do PMDB, ele era o vice-presidente da República, presidente do PMDB, controlava todo o PMDB. Ele, então, articula a elaboração de um plano de governo que se chamava Ponte para o Futuro. Essa Ponte para o Futuro é basicamente aquilo que o Aécio queria fazer no governo e que foi derrotado nas urnas. Mas o Temer apresentou isso que já era claramente um movimento golpista, já claramente indicando às forças econômicas qual seria o governo dele, já sinalizando que, olha, eu sou vice da Dilma, mas eu estou muito mais fechado com o Aécio. Bom, o que vai acontecer? Nós já sabemos que a Dilma vai sendo desgastada vai ser desgastada pela Sérgio Moro, e aí vai um parênteses. O Temer, como eu disse lá no início, tinha uma fonte de financiamento na DOCA, nas empresas Santos. E aí você tem quem vai ajudar, inclusive, a financiar movimento golpista, atividades, vai ceder avião para levar o Alexandre Frota para liderar manifestações em Brasília, é um advogado chamado Nelson William. Esse Nelson William, ele é da mesma região do Sérgio Moro e é amigo do Sérgio Moro. Então, o Sérgio Moro, os dois frequentam festas juntos, já escrevi sobre isso, e esse Nelson William tinha contrato em Santos, inclusive um contrato milionário de arbitragem em Santos. Então, ele já tinha interesses no governo, e o seu padrinho do governo era o Michel Temer, o Nelson William, que, por sua vez, é de uma região cidadezinha chamada Cianorte, muito próximo de Maringá, que é a cidade do Sérgio Moro. E o Sérgio Moro, então, vai conduzindo a Lava Jato de forma a criminalizar a Petrobras, criminalizar os governos do PT e vai dificultando a vida da Dilma. E o Moro acaba admitindo, até numa manifestação do interior, que a Dilma não caiu por pedaladas fiscais, a Dilma caiu pelo conjunto da obra, que, como ele disse, por outros fatos. E quais são os outros fatos? Petrobras. E que fatos são esses? São fatos explorados pela Lava Jato. Porque se havia corrupção na Lava Jato, e havia corrupção na Lava Jato, isto vem desde os anos 80, isso vem talvez antes. Eu situo os anos 80 porque tem um empresário chamado Ricardo Semler, que escreveu um artigo na Folha de São Paulo, 2015, quando começou aquele movimento golpista. Tá? Aliás, não é em 2015, 2014 mesmo, tá? E ele escreve um artigo na Folha muito honesto, ele fala, olha, eu sou do PSDB, minha ficha do PSDB é assinada pelo Fernando Henrique, é assinada pelo Franco Montoro, se não me engano, Mário Covas. São os três principais lideranças do PSDB. Então ele falou, então eu não estou falando aqui por interesse partidário, PT, para defender a Dilma, etc. Mas eu quero dizer que eu sou empresário, eu tive uma empresa da minha família chamada Senco, que fornecia estruturas para a Petrobras e deixou de fornecer estruturas para a Petrobras desde os anos 80, porque a corrupção era muito alta. Então ele dizia o seguinte, até inviabilizava, falando dos anos 80. E aí ele diz neste artigo, nunca se roubou tão pouco na Petrobras, que ele estava falando agora, porque é uma grande empresa, existe qualquer grande empresa, que é uma coisa que tem que ser combatida, é óbvio, mas não era aquilo que o Sérgio Moro falava. Foi inviabilizando o governo da Dilma, e a Dilma, então, nós já sabemos que com esta força congressual que o Michel Temer tinha, força congressual aliada ao PSDB, ele já não tinha o controle do PSDB, isso não, mas o PSDB é o Aécio, que à época, que coordenava juntamente com o Serra. Então, os dois vão ali unindo forças com a Lava Jato, criando um ambiente terrível, extremamente tóxico, extremamente hostil para a própria democracia, mas tem a ver com a Lava Jato. A Dilma, então, é derrubada. A Dilma que, se você considerar o governo dela de normalidade, que vai até o final de 2014, termina 2014 com o menor índice de desemprego da história, o menor, 4,7. E aí você vai ter, depois do movimento golpista, e você vai ter, já no governo do Temer, mais de 13%, pelas estatísticas oficiais, de desemprego. Aí o Temer assume no dia 12 de maio de 2016, quando
a denúncia ou o impeachment aprovado pela Câmara é aceito pelo Senado. Então, a Dilma sai e começa o governo Temer. Bom, o governo Temer começou e alguns dias depois ele já estava absolutamente apodrecido. Absolutamente apodrecido. Porque ele tem já, 2016 surge então as gravações feitas pelo Sérgio Machado, que tinha sido presidente da Transpetro, e ele gravou várias pessoas, conversou com o Sarney, conversou com o Renan Calheiros, conversou com o Romero Jucá, e aí tem, e outras lideranças do MDB, e aí tem o Romero Jucá, que fazia o jogo do Temer, já falando que essas gravações foram feitas antes do golpe. E diz claramente que era preciso fazer um grande acordo, a Dilma tinha que sair, e seria um acordo com o Supremo, com tudo, porque assim ele entende que pacificaria o país. Não é nem pacificar, ele estava tentando na sua preservação, porque aí você negocia com o Supremo. E aí o Supremo entra, estamos todos livres, vida que segue, e a mulher tem que cair, que era Dilma Rousseff, tinha que sair. O golpe que ficou muito claro alguns dias depois, desde 12 de maio, mas dias, poucos dias, essas gravações saíram no Fantástico da TV Globo. Bom, ali acabou o governo Temer, que poderia. As pessoas diziam o seguinte: não, porque o Riachuelo, o dono, que é o Flávio, que é o dono da Riachuelo, ele financiou o golpe, apoiou, dava entrevistas e falou: olha, 6 meses nós estaremos num paraíso. Os investimentos vão voltar, o dólar vai cair e será uma maravilha. O dólar, nessa ocasião, era 3,60, mas estava 3,60 muito por conta do movimento que inviabilizou o país, o movimento golpista, porque na média do dólar foi muito menor no governo da Dilma. Mas, enfim, não aconteceu nada disso. O governo ali já acaba, você já tem a queda do ministro, que era o da Controladoria Geral da União, que ele chamou, o Temer criou um ministério chamado Ministério da Transparência. Então, ele cai, o Romero Jucá cai, depois vão caindo outros ministros, isto logo depois do governo, logo depois de iniciar o governo do Temer. Aí o governo do Temer, ele entrega, é bom a gente falar sobre isso, ele entrega, ele começa o mesmo projeto que hoje é tocado pelo Jair Bolsonaro. É exatamente o mesmo projeto. O Jair Bolsonaro, ele dá continuidade ao projeto do Temer. Então, qual era, o que o Temer faz? Havia uma reivindicação muito antiga no país, começa da reforma trabalhista. Tá? Ele faz uma reforma trabalhista e o ponto pior que tem é o que fala que aquilo que for acordado entre as partes prevalece sobre o legislado, é o fim da CLT. E aí também mexe, e isso era uma reivindicação antiga dos empresários, inviabiliza praticamente a justiça do trabalho. Fica muito mais difícil processar uma empresa. E agora nós temos, recentemente, essa notícia saiu ontem, saiu hoje, na verdade, na madrugada de hoje, foi Vinícius Segala, publicou um texto no Brasil de Fato, e ele aponta um caso em que um empregado processou uma empresa, e é o que é consequência da justiça do trabalho, processou uma empresa, perdeu, e o juiz agora mudou a legislação do trabalho para inviabilizar mesmo as ações trabalhistas. Diz que se o empregado perder, o empregado vai ter que pagar o advogado da parte contrária, os honorários de sucumbência, que chama. Então, normalmente é 10% do valor da ação. Então, se ele chegar, pelo menos 10%, se ele, para chegar a 20%, se ele chegar a, por exemplo, uma ação de 100 mil reais, vamos supor, então o empregado tem que pagar 10 mil só de honorário e mais as custas do processo. E o que aconteceu agora lá? O juiz foi lá e falou: agora você vai pagar o advogado. Ele falou: mas eu não tenho dinheiro, o trabalhador. E é verdade, eu não tenho mesmo. Acabou com o sentido da justiça do trabalho, porque até na justiça na área civil tem a justiça gratuita. E agora não mais. Porque se entrar, você vai correr esse risco e por isso que as pessoas estão deixando de entrar. Então, se vai entrar, você vai ter que pagar no advogado da parte contrária. Ele não tinha. É o que disse o juiz. Aí, então, você vai fazer uma coisa, você vai fazer trabalho forçado. Ele não usa a palavra trabalho forçado. Mas você vai prestar serviços comunitários em uma entidade indicada pelo patrão, pelo ex-patrão, um absurdo completo. Mas é isso que aconteceu depois do governo Temer, e o governo, então, Temer entrega aquilo que os empresários reivindicavam há muito tempo. Esse foi um dos danos, um dos grandes retrocessos do governo Temer. Você vai ter um outro grande retrocesso, que é a PEC dos gastos, que interessa a quem
vive do serviço da dívida pública, não é dívida externa, que não tem mais, porque a dívida brasileira é em real. Então, o serviço da dívida pública. Então, se você tem dívida externa, mas é tudo serviço da dívida pública, porque a dívida é em real. Então, o que, que você faz? Você separa o dinheiro, garante o dinheiro por 20 anos, garante o dinheiro para pagar para o serviço da dívida pública. E é a maior parte do orçamento, de todo o tributo que nós arrecadamos. Então, às vezes fica em 40, hoje, por conta dos juros, deve estar mais baixo, mas às vezes em 40, já chegou a mais de 50. A média, a última que eu vi, da Auditoria Cidadã da Dívida, estava em 42%. Era de tudo que se arrecada, você, então, paga para o serviço da dívida pública. E você garante, vamos chamar assim, recursos para aqueles que vão receber da dívida pública, e você sacrifica os outros setores, sobretudo da educação e da saúde. Então, você não pode mais gastar, e não é nem gasto isso, mas um orçamento, você não pode nem reajustar o orçamento acima da inflação do ano anterior. Então, você tiver um excesso de arrecadação, isto você não vai destinar isso à saúde e educação. E a ideia é que se tenha excesso de arrecadação. O maior problema do Brasil é o problema da receita. E isto se resolve quando você tem uma atividade econômica dinâmica, grande, você está crescendo. No governo da Dilma e no governo do Lula, se você for do governo do Lula, a média de crescimento foi 4,1%. A média de crescimento do governo da Dilma, se você considerar, como eu disse, o período de normalidade do governo da Dilma, é acima de 2%, o dobro do que foi no governo Temer, do que foi do governo do Bolsonaro, tem sido do Bolsonaro. Então, se enxugou o país, se reduziu o tamanho do país para poder o quê? Garantir o pagamento, garantir os ganhos do sistema financeiro, basicamente é isso. Basicamente é o que acontece. Segundo ponto, que não estava no programa da Dilma, era o contrário, e ele implementa, então, que era muito mais um programa de acordo com o PSDB, muito mais de acordo com o ministro que seria o ministro da Fazenda do Aécio Neves, que é o Armínio Fraga. Então você vai ter. E aí tem uma outra legislação que é aprovada, que é a terceirização da atividade fim. Então, na verdade, a terceirização da atividade fim, você também acaba com a CLT de alguma maneira, porque você vai colocar um terceiro para poder fazer a atividade fim. Quer dizer, no limite, por exemplo, você não tem mais empregado, você vai contratando cooperativas, vai contratando empresas para que façam o serviço, e são empresas muito mais precárias, que pagam muito menos e que colocam o trabalhador em risco, porque não tem a mesma cultura que tem nessas grandes empresas, cultura até de segurança, não porque as empresas são boazinhas, mas porque já tem um histórico de luta por conquistas. Bom, então mudou a face econômica. Mais uma vez, as relações de trabalho, as relações entre empresa e trabalhador. Aí você vai ter, e era basicamente o que os patrões queriam. E eles viviam e ganhavam bem em outros setores, com todos os direitos garantidos, mas queriam mais. E aí o que vai acontecer? Além disso, o Temer vai aprofundar a privatização. Fazer aquilo que do governo do Lula e do governo da Dilma foi travado, porque vinha uma privatização selvagem do governo do Fernando Henrique Cardoso, e ali você tem parcerias, você tem concessões, aeroportos do governo do Lula e do governo da Dilma, mas você não tem mais aquela privatização selvagem que havia na época do Fernando Henrique Cardoso. Isso foi interrompido, que é a base do projeto neoliberal. Isso foi interrompido, mas volta então com o Temer. E aí o Temer começa a trabalhar as grandes privatizações, privatiza água. Você fala como privatizar? Hidrelétricas, geração de energia. Privatiza, vende, vai uma vendida para a China, tem vendida para o francês, consórcio francês, outro também para um grupo chileno. E aí o Temer vai preparando também a venda, privatiza a BR Distribuidora da Petrobras e vai criando condições para privatizar
Na verdade, o Temer ele vai preparando a privatização da Petrobras. Tá? O que você tem? A discussão agora é que a Petrobras não vai ser... A Petrobras em si, aquilo que pega petróleo, ela não é privatizada porque nem interessa para o grande capital. Deixa a Petrobras com o risco lá, ela tira, mas os ganhos, os recursos são nossos e a transformação é nossa, sobretudo na forma de compra das refinarias. Então, está tendo todo esse processo, está em andamento desde o governo do Temer, e o governo Bolsonaro é a continuidade do governo do Temer. Mas o governo do Temer, como eu disse, falando no início, desde quando ele assumiu, como é que ele se manteve no poder, atendendo aos interesses não republicanos da própria bancada, ele continua fazendo isso no governo dele. E aí o governo vai se aprofundando e praticamente o governo não dura porque um ano. Quando você chega em 2017, tem a grande denúncia, que é da JBS, Joesley Batista, que é um financiador que financiava todos os partidos, todos os políticos, ele financiava o financiamento eleitoral. E aí o governo, então, ali fica escancarado o Temer, a sua relação que ele tinha com os interesses de Santos. A JBS ela acaba atuando também nessa área, ou tinha interesses nessa área, promete fazer pagamentos semanais de R$ 500 mil ao Michel Temer, fortuna absurda, por contratos lá em Santos, e o operador, que é um operador, um neo-operador do Temer, tá? O operador central, como eu disse, os mais fortes, eles eram o Gedel, o Eliseu, o Moreira Franco. E ele vai, que é o Moreira Franco, que é quase sogro, equivalente a sogro do Rodrigo Maia, hoje o presidente da Câmara. Então ele vai ali, o Rocha Loures, então, nesse acordo que a JBS fez com a polícia, que seria de ação controlada, filma, grava a entrega de R$ 500 mil com mala, e o Rocha Loures, que é um neo-operador do Temer, era assessor, foi deputado federal, e ele estava crescendo, vamos chamar assim, no grupo do Temer, então ele aparece correndo pelas calçadas de São Paulo com aquele dinheiro de R$ 500 mil. E aí o próprio Temer é gravado pelo Joesley, e há uma discussão, é claro, isso você ouve claramente quando o Joesley está indicando para ele o que está fazendo para manter o silêncio, para comprar o silêncio, é isso que ele está falando, comprar o silêncio do Eduardo Cunha. É disso que se trata aquela conversa. E aí, a certa altura, quando ele disse que já tinha pagos atrasados, estava acertando tudo lá com o Eduardo Cunha, o Temer, então, foi uma conversa tarde da noite, fora da agenda, o Temer já presidente, né? Ele morando no Jaburu, e aí ele diz assim, olha, tem que manter isto, viu? Isto é, tem que manter o Eduardo Cunha em silêncio, tem que agradar o Eduardo Cunha, porque o Eduardo Cunha ameaçava detonar todo mundo. E o Eduardo Cunha deve estar sendo agradado até hoje, mas ali ficou muito claro, e o Temer, apesar disso, ele não caiu, tá? Porque o Temer tinha uma baixa popularidade, foi denunciado por conta disso 2 vezes, e ele mantinha o controle do Congresso Nacional num modelo de governabilidade, a governabilidade, você compra a governabilidade, que está sendo agora replicado pelo Bolsonaro. Então, ele não caiu, embora tivesse o índice de popularidade dele baixíssimo, menor do que a Dilma, no pior momento do movimento golpista contra ela, com toda a mídia contra, e aí o Temer, ele, apesar de ter uma popularidade ainda mais baixa, ele consegue segurar todas essas 2 denúncias, que tiraria ele muito rapidamente do poder, porque aprovando pela Câmara, então ele deixaria o poder e num certo momento, quem assumiria, porque já teria passado metade do mandato, não poderia ter nova eleição, assumiria então o Rodrigo Maia, e esse era, de fato, alguns dizem que era a própria ambição do Rodrigo Maia, era que fosse, então, o presidente por esta via indireta. Mas aí o governo, o Temer, que a gente sabe, é um governo absolutamente sem nenhuma, que não dá nenhuma, não é estável, não dá nenhuma tranquilidade, não tem nenhuma estabilidade política. Ele cumpre até certo,
Ele vai cumprindo, ele não consegue fazer a reforma da Previdência, que ele tinha anunciado. Isso vai ficar para o governo de continuidade dele, que é o Bolsonaro, é de continuidade, que vai fazer a reforma da Previdência. Mas ele não faz essa como se ele se comprometeu no início que faria essas reformas, só não faz a da Previdência. Mas, do ponto de vista do governo ali, por conta de atender, para manter a sua governabilidade, e por muitas denúncias, essa é a verdade, ele é um governo que mais perdeu ministro. Trocou no governo dele, que vai de maio de 2016 até 1º de janeiro de 2019, né, quando ele passa a faixa para o Bolsonaro, nesse período, houve uma troca de ministro a cada 24 dias. Você tem uma ideia de como havia uma contradição, um conflito de forças ali no interior do governo. E aí você tem, aí ele vai, é um governo que você começa a perceber a ascendência do grupo militar, os grupos militares que já estavam preparando a eleição do Bolsonaro, que é a continuidade do Temer. Ele começa a ter ascendência, o Temer, ele decreta a intervenção na área de segurança pública do Rio de Janeiro e praticamente entrega uma parte do governo do Rio de Janeiro, o Pezão, que era o governador na época, Luiz Pezão, e o Temer costura esse acordo e entregam para o Braga Neto, que é hoje o chefe da Casa Civil. E ele, então, vai ser responsável pela área de segurança do governo do Rio de Janeiro. Alguns dias depois, semanas depois, né, da intervenção na área de segurança, a Marielle Franco é assassinada. E aí há várias investigações, a própria Polícia Federal investigou uma parte disso para saber se havia obstrução, mas até hoje não se esclareceu quem matou a Marielle Franco. Então ela estava ali logo depois do ano de 2018. Aí em 2018, também de uma maneira muito estranha, com um movimento que não está muito claro se era espontâneo dos caminhoneiros, se foi incentivado, mas que acabou beneficiando o Bolsonaro. Em maio de 2018, nós temos, então, a greve dos caminhoneiros, que deixa o país com problemas de desabastecimento, inclusive na área de combustível. Estou dando o quadro do que foi o governo Temer, a perda de qualidade do que foi o governo Temer. Ele até dizia que, até quando começou a greve dos caminhoneiros, até pensava em se candidatar à reeleição para até se defender ou para ter força política, mas isso acaba se inviabilizando por completo. Aí o Temer termina o governo dele e hoje, vamos chamar assim, o legado, entre aspas, do Michel Temer, você vê na política econômica, macroeconômica, hoje conduzida no país, está presente no governo Bolsonaro, claramente. É o mesmo projeto neoliberal. Em São Paulo, na área administrativa, você tem o Meirelles e você tem o secretário da Cultura, você tem outros quadros que eram do Temer que está com o Dória. São o quê? São dois, o Bolsonaro de um lado, também o Dória e o próprio Temer, são também produtos deste movimento golpista. Então, se a gente não entender que governo Temer, governo Bolsonaro e Lava Jato, a mobilização da imprensa, que por trás disso há interesses que estão sendo defendidos e que interesses que estão mobilizando vamos chamar assim, a classe política, e isso que é preciso entender, de onde vêm esses interesses. Há indícios de que, claro, que nós sabemos hoje que atende a interesses dos Estados Unidos, que estão numa situação hoje claramente de enfraquecimento diante do poder da China. Isso não é desgostar ou desgostar, isso é fato. A China está crescendo. Então, há quem interprete que, por exemplo, o Brasil era o elo mais fraco, era daquela corrente dos BRICS, daquilo que estava mudando a correlação de forças mundial. E aí, como não podiam atacar a China, não consegue, por causa do poderio econômico, comercial, não consegue atacar a Rússia por conta do seu poderio militar, não consegue também atacar a Índia por conta da própria tradição nacionalista que existe ali dentro da Índia. A África do Sul é muito pequeno e não tem esse impacto na geopolítica mundial expressivo como o Brasil tem. Mas o Brasil não, e o Brasil, então,
seria esse alvo para fazer este enfraquecimento, e contou-se para isso, para que houvesse o golpe, para que houvesse o governo Temer, com a atuação do Sérgio Moro, que sabemos que tem uma relação muito próxima com os Estados Unidos, o Dallagnol também tem uma relação muito próxima com os Estados Unidos, estudou em Harvard, mas, como eu disse, essa é uma história que precisa ser contada. Esta é algo que eu sei que de quando em quando se liberam documentos por força legal nos Estados Unidos, e eu imagino que esses documentos, como em 64, documentos foram liberados, e ficou muito claro que os Estados Unidos participaram ativamente do golpe militar. Também em 2016, eu diria que o resultado, quando você vê a relação que o Brasil tem hoje com os Estados Unidos, que é uma relação que os Estados Unidos ganham tudo, o Brasil perde tudo. Quando você vê isso, isso claramente pior do que 64 hoje, tá? E é nessa relação com os Estados Unidos que tem. O Brasil está fazendo concessões e não tem nenhuma reciprocidade, concessões muito na área econômica, e deixou de ter o protagonismo como um grande produtor de petróleo, que poderia alterar, inclusive, ou, sobretudo, financiar o desenvolvimento do Brasil, sem prejudicar a Petrobras, tá? Porque a Petrobras, a Dilma sempre fala isso, para você extrair um petróleo é $8, $10, e você vendia a uma época, agora não sei quanto que está o dólar, 60, 70, você vendia por um preço muito maior. Então você poderia, na defesa do interesse do seu principal acionista, que é o povo brasileiro, você poderia, então, conduzir a Petrobras sem quebrar a Petrobras, mantendo a Petrobras saudável, como foi no governo do Lula e como foi no próprio governo da Dilma. A Lava Jato é que prejudicou a Petrobras. O maior valor de face da Petrobras foi no governo do Lula, quando houve aquela grande capitalização de ações e todo mundo queria comprar, e todas as principais instituições financeiras disseram a Petrobras é ótima. Depois a Lava Jato veio, a governança é boa, pode comprar, recomendaram. Aí veio a Lava Jato dizendo o contrário, porque já participava de todo esse movimento que vai resultar no governo Temer, que foi aquilo que eu expus agora, dando até um pouco dos antecedentes sobre quem foi Michel Temer. Era isso, meus amigos, que eu gostaria de falar para vocês nesse nosso bate-papo, nessa nossa aula. Vocês recebam estas manifestações minhas, essas informações, essas análises, como muito mais a narrativa, e é de fato a narrativa de quem cobriu esse período, como jornalista, como repórter, e continuo cobrindo. Então é muito mais uma análise que faço na condição de jornalista, não tenho essa pretensão acadêmica, mas que são informações estas que eu passei para você, muitas delas eu próprio apurei, eu próprio participei de todas essas coberturas, tá bem? Muito obrigado a todos vocês pela atenção e até mais.